Eu achei que o melhor investimento que eu faria esse ano seria em ações, talvez um curso, mas eu estava completamente errado, porque o melhor investimento que eu fiz esse ano não me custou nenhum real. E ele mudou a forma como eu enxergo a minha carreira, meu futuro e até como eu estudo. E tudo isso aconteceu em um único dia. Quando eu mudei para São Paulo, uma das coisas que mais me chamava a atenção na cidade era a quantidade de eventos de tecnologia que acontecem aqui próximo. Por exemplo, o IBM, Bradesco, Itaú, empresas que naturalmente eu só via na internet. Eu descobri esses dias que basicamente os eventos são gratuitos. Eu pensei, por que não? No pior dos casos, eu poderia aprender uma coisa nova. No melhor, eu conhecia novas pessoas da minha área que me ajudariam também a ter novos contatos no networking maneiro. Eu juntei uma galerinha da minha faculdade e a gente pensou, vamos se inscrever em alguns eventos diferentes, vamos procurar um aplicativo bom aí. Então a gente achou, por exemplo, o Simpla e o Meetup, que é uns aplicativos maneiros, muito bom para você conseguir achar eventos. E a gente foi atrás, começou a procurar, começou a mandar se inscrever. E aí um amigo meu, uma amiga minha, na verdade, decidiu achou, na verdade, um evento da IBM. Antes de entrar no primeiro evento, eu tava um pouquinho nervoso. Não porque eu tava com medo de conversar com alguém, mas porque eu não acreditava que aquele ambiente era meu, mais ou menos. Sabe? Quando você entra num lugar novo pela primeira vez e você não se sente pertencendo àquele lugar. Você parece que é um invasor. Então, eu tava basicamente nessa síndrome do impostor aí. Até porque na minha cabeça tinha criado aquela ficção de que quando eu entrasse lá dentro eu ia encontrar pessoas extremamente avançadas, aquela galera genial, só os especialistas, aquela galera que ganha mais de 10, 20 mil por mês, e eu tava lá, a Deus dará, só conhecendo aquela pessoa. E você deve se sentir assim quando você vê aquela empresa enorme, tipo a Google. Você olha lá dentro e pensa, caraca, mano, aquelas pessoas lá dentro devem ser completamente diferentes de mim. Mas só bastou alguns minutos lá dentro para essa ideia completamente se desmoronar na minha mente. As pessoas estavam conversando, tomando café, rindo, fazendo perguntas básicas na palestra, discutindo sobre projetos ou até falando sobre os problemas do trabalho, errando e aprendendo exatamente como eu. E foi aí que eu tive o primeiro choque do dia. E essas empresas gigantes são feitas por pessoas comuns. Pessoas que em algum momento viram uma oportunidade e decidiram aproveitar. Não eram gênios inalcançáveis. E perceber isso muda muita coisa. E na volta para casa eu fiquei pensando nisso. Que durante muito tempo eu acreditei que para você aprender, para você conseguir alguma coisa na área, você tinha que estudar mais, você tinha que fazer mais cursos, você tinha que se dedicar muito mais na base técnica. E claro, tudo isso continua sendo importante. Mas existe uma coisa que curso nenhum vai te entregar, que é referência. Porque você aprende o que é conhecimento estudando, mas você aprende de verdade o que é possível vivendo. Você pode assistir 100 vídeos de tecnologia, de pessoas investindo, de pessoas fazendo o que quiser. Mas você passar pelo menos algumas horas com pessoas que já fazem isso na vida diariamente, você vai ver que vai mudar completamente a sua visão de mundo. E existe um conceito muito interessante na psicologia chamado teoria da aprendizagem social, que foi descoberto por Albert Bandura. Ele percebeu que basicamente a gente não aprende apenas através de experiência. A gente aprende observando as pessoas, ou seja, a gente aprende observando como é que aquela pessoa resolve o problema, a gente aprende convivendo com essas pessoas que fazem parte do círculo que a gente quer entrar, a gente convive basicamente aprendendo com novas pessoas, observando como é que elas realizam as suas próprias ações. Em outras palavras, antes mesmo de fazer alguma coisa, o nosso cérebro tenta responder uma pergunta. Isso é algo que pessoas como eu fazem? E basicamente essa dúvida está sempre relacionada com o ambiente que a gente está inserido. Se ninguém ao seu redor investe, investir vai parecer muito distante. Se ninguém empreende, empreender vai parecer uma coisa muito arriscada. Se ninguém trabalha com tecnologia, você vai achar que aquele mercado é completamente fechado para as pessoas extremamente mais inteligentes que você. Mas basta você mudar de ambiente que você começa a perceber que você mesmo começa a mudar. E o mais curioso é que o Bandura mostrou uma coisa chamada autoeficácia, que é a crença de que você consegue realizar uma ação, a crença de que você consegue conquistar esse objetivo. Mas você só vai conseguir fortificar essa crença se você ver pessoas iguais a você também conseguindo. Ou seja, não são super-heróis, não são gênios, são pessoas comuns como eu. E quando isso acontece, o cérebro deixa de pensar que isso é impossível e passa a pensar que talvez eu consiga também. E foi exatamente isso que aconteceu comigo naquele dia. Foi quando eu percebi que talvez o maior erro de quem crescer seja querer mudar de vida sem mudar de ambiente. Quer aprender sobre negócio? Passa tempo com quem constrói negócio. Quer aprender sobre tecnologia? Vai em evento de tecnologia, conversa com pessoas de tecnologia. Quer conseguir investir melhor? Aprende com pessoas que já estão na área, vai a eventos de investidores, é isso que funciona. Você tem que mudar o seu ambiente, tem que conhecer pessoas da área para você conseguir, de certa forma, de uma forma, uma motivação para entrar nesse mundo sem que você pense que você não consegue chegar até lá. Até porque o ambiente não vai te entregar o sucesso de bandeja, mas ele vai mudar uma coisa muito mais importante. Ele muda aquilo que você acredita ser possível para sua própria vida. E quando a crença muda, as suas decisões mudam. Você arrisca mais, você estuda mais, você pergunta mais e você começa a enxergar oportunidades que antes você nunca enxergaria. Enquanto eu estava sentado ouvindo o palestrante falar, até aquele momento para mim IBM era só um nome. Bradesco é só um banco que eu tenho no celular. Mas depois que você vê esses lugares de perto pela primeira vez, parece que tudo muda. Aquelas coisas que na sua cabeça eram só suas e você não tinha a possibilidade de conseguir, acaba que de alguma forma
cara, você percebe que aquilo lá não é um ambiente paralelo, não é um mundo paralelo. Então tem pessoas reais, com problemas reais, com oportunidades reais lá dentro, que estão esperando só pra você conseguir enxergar elas de verdade. E de repente aquilo que parecia impossível começa a se tornar possível. E foi aí que aconteceu a maior mudança daquele dia. Meu cérebro parou de fazer uma pergunta que até então eu sempre fazia, que era: será que um dia eu consigo chegar lá? Mas naquele momento a pergunta mudou e passou a ser: o que eu preciso fazer pra chegar lá? Pode parecer só uma mudança simples de palavras, mas essa palavra muda completamente a forma que você enxerga o seu futuro. Porque você começa a pensar não se é impossível chegar no lugar, mas no que você precisa fazer pra chegar lá. E você passa a entender que aquilo lá é só um caminho que ainda precisa ser percorrido por você. Quando eu cheguei em casa eu não tinha conseguido um novo emprego, não tinha fechado nenhuma parceria, não tinha ganhado mais dinheiro, mas eu tinha voltado com uma coisa que vale muito mais no longo prazo. É uma nova referência. Agora, quando eu penso na carreira que eu quero construir, ela já não parece mais um sonho distante. Ela parece um caminho difícil, mas possível. E talvez esse tenha sido o maior investimento que eu fiz no ano. Não porque ele aumentou minha conta bancária, mas porque ele mudou uma coisa que no longo prazo vai valer muito mais. Porque no fim das contas, às vezes o primeiro passo para mudar de vida não é ganhar mais dinheiro, é entrar em um lugar onde a vida que você quer já é considerada normal. E se você quer a recomendação de um lugar que você vai entrar e vai ser completamente diferente de como você veio, já se inscreve nesse canal aqui, porque ele vai mudar pelo menos alguma coisa na sua vida. Então já se inscreve, já vê esses vídeos aqui do lado, que um vai falar sobre minha carteira de investimentos no futuro do meu longo prazo, então como é que eu tô decidindo, e aqui meus primeiros aportes na bolsa de valores. Então já vê esses vídeos aqui e eu já espero que a gente crie uma boa relação se você é novo aqui. Então valeu, gente, até a próxima.